O PT acionou a Procuradoria-Geral Eleitoral para investigar possíveis irregularidades na participação do presidente da Argentina, Javier Milei, na convenção do PL, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Na representação, o partido alega falta de transparência sobre a origem dos recursos utilizados para viabilizar a vinda de Milei ao evento e pede a abertura de investigação para apurar se a presença dele foi custeada com recursos públicos da Argentina, recursos próprios, verbas partidárias do PL ou aportes privados de terceiros. Segundo o PT, a identificação da origem do financiamento permitirá ao Ministério Público Eleitoral verificar a regularidade jurídica das despesas. Ainda com relação a essa visita de Milei ao Brasil, por lá, na Argentina, tem repercussão também. Ele já foi denunciado por suspeita de ter usado dinheiro público para vir participar desse evento que oficializou a candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência. Berenice, os dois advogados que apresentaram essa representação criminal sugerem o seguinte, que Milei teria cometido delitos de descumprimento de dever como funcionário público e mau uso dos recursos. Segundo o documento, o chefe do executivo teria usado o avião presidencial, assim como verbas do Estado e uma comitiva de funcionários do governo para um evento de caráter partidário, sem ser uma agenda oficial no país. A presença de Milei no ato do PL provocou também reação no parlamento argentino, como não poderia ser diferente. Parlamentares da esquerda por lá, Berenice, Guta e Suano, 30 deputados assinaram até o início da tarde dessa terça-feira um documento para repudiar as falas de Milei sobre Lula, a quem chamou de presidiário, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, denominado de lixo careca durante o discurso em São Paulo. Berenice. Bom, está mais do que claro que o PT, né, o Lula, está muito incomodado com a visita de Milei. Afinal, nós tivemos um chefe de Estado do terceiro país, o primeiro e maior parceiro comercial do Brasil, em termos de América do Sul, visitando aqui, participando da convenção do principal candidato, né, que faz aí o antagonismo com o presidente Lula nessas eleições. Então, isso tem um peso, fora as suas declarações. Agora, me chama muito a atenção, né, o próprio Partido dos Trabalhadores, que tem dentro do seu histórico, inclusive nesse governo mesmo, né, a própria primeira-dama ilustra isso, ministras, né, nós tivemos a Aniele Franco, que fazem justamente o que eles estão acusando aí o Milei de usar, por exemplo, aeronaves que deveriam estar a serviço do Estado, ou pelo menos de missões que vão trazer, de fato, alguma coisa de interessante ou de realmente produtivo para a sociedade, quando, na verdade, né, usam essas aeronaves para passear, para ir ver jogo do Flamengo, enfim, não importa o time, né, até porque eu sou flamenguista, brincadeiras à parte, mas o assunto é sério. E, Daniel, eu percebo aqui também, estava até puxando, porque na entrevista de Javier Milei, logo que ele desembarcou de volta na Argentina, ele reiterou que não pediria desculpas ao presidente Lula, isso também incomodou aqui, né, o presidente petista, e ele alega, né, ele acusa o Lula de ter interferido também nas eleições lá no processo eleitoral, quando o Milei disputava com o Sérgio Massa, né, o candidato kirchnerista. E, dentre essas acusações de interferência, ele fala também que até hoje o partido, né, que o presidente Lula estaria impulsionando uma espécie de campanha anti-argentina contra Milei. Recentemente, nós tivemos lá um episódio onde o presidente argentino foi acusado, né, de estar promovendo um ajuste fiscal tão severo que as pessoas estariam comendo carne de burro, né? E esse modus operandi, o que foi desmentido logo depois, mas a gente percebe que esse impulsionamento desse tipo de campanha difamatória de um governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro também sofreu aqui. Vocês devem se lembrar na época da pandemia, aquela história toda da fila do osso, enfim. Então, me parece que, de fato, existe aí um modus operandi na forma como esse determinado partido que hoje está no poder aqui no Brasil conduz, né, junto com o apoio de parte da mídia e o próprio impulsionamento das redes sociais para criar essa imagem, né, difamatória dos governos opositores. E aí isso só acaba esticando ainda mais a corda do ponto de vista diplomático entre Brasil e Argentina. Então, acredito que essa briga ainda vai longe, mas é importante se dizer que
se houver algum problema, e eu acredito que, duvido muito que o PL tenha bancado essa viagem do Milei, porque ele fez questão de vir para cá, ainda que tenha sido, isso vai ser resolvido na esfera lá na Argentina, não aqui no Brasil. E aí, isso também faz parte do show, daquela espetacularização que eu disse a vocês, que o Partido dos Trabalhadores vai tentar emplacar até as eleições, até 1º de outubro, Daniel. Suano. Daniel, tem uns dados importantes que na Argentina o legislativo não interfere nas decisões e nas deliberações da política externa do governo, do executivo. O sistema político lá, você pode fazer algumas consultas. Eu lembro que eu estive na Argentina, lá no Congresso, acompanhando a crise das papeleiras. Faz muito tempo, foi 2006. E lá eu olhava e via aquilo e as pessoas que estavam ao meu lado diziam: isso aqui não significa nada. Eles só querem fazer uma manifestação para a espetacularização, tal qual a Berenice falou, que lá também tem a espetacularização. O importante para nós é que seria talvez interessante e importante que eles, de certa forma, questionassem o uso do dinheiro público para o presidente viajar. Isso é a única coisa que eles podem fazer. E se tivesse que ocorresse alguma punição, por qual razão? Para mostrar como países que são governados pela direita, lá presidentes que usam o dinheiro público para ficar viajando e fazendo porcaria lá fora, que não é o caso do Milei. O Milei veio a convite, ele veio aqui, participou. E se for usado o dinheiro do PL, o PL tem o direito de fazer isso, porque os recursos públicos lá são utilizados para os seus eventos. E nesses eventos eles podem usar o dinheiro da forma como eles quiserem. Isso aí não tem como questionar. Mas voltando para a Argentina, de repente, para ficar uma lição: países governados pela direita, se presidentes utilizarem o dinheiro público para ficar viajando e fazendo porcaria pelo mundo, devem ser punidos. Não precisam receber um impeachment, mas que sejam punidos, para que sejam colocados no seu devido lugar, uma vez que o dinheiro público é do povo e não do executivo ou do governante. Esse seria o ponto central. E aí nós temos a grande questão: o que eles querem, afinal de contas? O PT, os militantes do PT, os advogados do PT, são pagos para isso pelo dinheiro público. Por quê? Porque o partido, ele recebe dinheiro público, que é nada mais nada menos que a verba partidária. E esse é dinheiro público para eles fazerem exatamente o que eles estão fazendo: ficarem em busca da espetacularização e da perseguição dos seus adversários políticos. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.